muito bem, galera do YouTube. Tô na área para mais uma aula do canal Smart Groups. E na aula de hoje nós vamos dar início a uma nova série do nosso canal chamada Smart Basic, onde nós vamos tratar de temas da matemática, só que de um modo diferente, fazendo um apanhado geral, uma revisão com os tópicos mais importantes de cada tema que são explorados nos vestibulares e nos concursos por todo o Brasil. E na aula número 1, nós vamos começar falando das funções do primeiro grau. A função do primeiro grau é qualquer tipo de função que possa ser escrito na forma f de x igual a x mais b ou y igual a x mais b. Esse a e esse b que aparecem aqui na forma geral de uma função do primeiro grau, eles são chamados de coeficientes e são números reais, sendo que esse a nunca pode ser igual a zero. Porque se ele for igual a zero, ele anula esse x. E esse x aqui, que tem expoente 1, que caracteriza essa função como uma função do primeiro grau. Ok? O x e o y, ou x e f de x, lembra que quando eu escrevo aqui f de x, eu estou dizendo que eu estou com o valor de y em função de x. Mas enfim, o x e o y, ou o x e o f de x, são as variáveis dessa função. Esse número real a gente chama de coeficiente angular, e esse outro número real b a gente chama de coeficiente linear. Aqui abaixo nós temos alguns exemplos de funções do primeiro grau. Na letra a, y igual a 2x menos 1. Esse valor que está aqui próximo ao x é o valor do a, ou seja, do meu coeficiente angular. Então essa função tem coeficiente angular igual a 2, e esse termo aqui que está sozinho ó, é o coeficiente linear. Então ela tem coeficiente linear igual a menos 1. Na letra b, eu tenho y igual a menos x mais 1 meio. Como não tem nada aqui na frente do x, ó, só o sinal negativo, eu subentendo que o coeficiente angular é menos 1 e o linear 1 meio. Na letra c, eu tenho y igual a menos x sobre 3. O coeficiente angular vai ser menos 1 terço. E como não aparece aqui um valor independente, eu digo que o coeficiente linear é 0. Ok? Na letra d, y igual a 3x sobre 2 mais 4 quintos. O coeficiente angular é 3 meios e o linear 4 quintos. É importante a gente saber que o gráfico desse tipo de função, das funções de primeiro grau, são sempre uma reta que assume ou essa primeira inclinação que a gente tem aqui ou essa segunda. O que pode acontecer aqui é o coeficiente angular forçar essa reta estar um pouco mais ou menos inclinada. Esse ponto aqui, ó, que intercepta o eixo y, ele nos dá uma informação extremamente importante a respeito de uma função do primeiro grau. Porque é ele quem diz quem é o valor do meu coeficiente linear. Então, o coeficiente linear no gráfico de uma função do primeiro grau é o ponto onde a função intercepta o eixo y, ok? Quando a função assume esse sentido aqui de inclinação, nós dizemos que ela é uma função crescente. E quando isso acontece, eu tenho outra informação importante. O meu coeficiente angular, o meu a, vai ser sempre maior do que zero. Ou seja, o meu a vai ser positivo. O gráfico ele também pode assumir esse sentido aqui, ó, que a gente diz que a função é decrescente. A gente tem aqui o ponto de interseção da função com o eixo y, que é o meu coeficiente linear, ou seja, o meu valor de b, e sabe que a função é decrescente porque ela assume esse sentido que está aqui na nossa tela. Nesse caso, o valor do coeficiente angular, ou seja, do a, vai ser negativo, ou seja, esse a vai ser menor que zero. Então, o que a gente já aprendeu aqui a respeito do gráfico de uma função do primeiro grau? Que é uma reta, e essa reta pode estar aqui ó, subindo quando assume o sentido crescente e descendo quando é decrescente. O que diz se a função é crescente ou decrescente é o valor do coeficiente angular. Se ele for maior do que zero, ou seja, for positivo, a função cresce. Se ele for menor do que zero, ou seja, for negativo, a função decresce. Agora vamos falar um pouco a respeito do zero da função ou ponto de interseção com o eixo x. A gente já viu que esse ponto onde a função intercepta o eixo y é meu coeficiente linear, é o meu b. A gente pode dizer que esse ponto de interseção com o eixo y tem sempre coordenada 0 e o valor de b. Então, quando eu pegar o ponto que está aqui em cima, ó, a coordenada dele é 0 e b. Agora, qual é o ponto que intercepta aqui o eixo x? Onde é que essa reta intercepta o eixo x?
Para eu descobrir o valor desse ponto aqui, a gente tem que calcular uma coisa chamada zero da função. E o que é o zero da função? É quando a gente pega essa função aqui, ó, ax mais b, iguala ela a zero e resolve. O valor que a gente encontra para esse x aqui, quando iguala essa função a zero e resolve, é o chamado zero da função. E esse zero da função sempre vai ter coordenadas x e zero, ok? Vamos para a próxima tela da nossa aula de hoje. Agora nós vamos aprender a construir o gráfico de uma função do primeiro grau. E é extremamente importante que nós saibamos construir o gráfico de funções do primeiro grau, porque muitas das situações e problemas que nós iremos resolver envolvem a análise de gráfico de funções do primeiro grau. E a melhor maneira de analisar um gráfico é entender como ele é construído. Para a gente construir esses gráficos, nós vamos utilizar uma técnica que só usa os chamados pontos de intersecção com os eixos. Nós vamos primeiro determinar onde é que essa função intercepta o eixo y e depois onde é que ela intercepta o eixo x ou o chamado zero da função. No exemplo número 1, diz o seguinte: construir o gráfico da função y igual a 2x menos 6. Quando a gente olha para uma função, seja do primeiro, do segundo, do terceiro grau, de qualquer grau, a primeira coisa que a gente tem que ter bem claro é algumas informações que elas nos dão. E essas informações são as seguintes no caso dessa função que nós temos. Se eu olhar bem para essa forma que está aqui, isso é a forma de uma função do primeiro grau. É a forma y igual a x mais b. Eu tenho aqui o meu coeficiente angular positivo 2 e o meu coeficiente linear, o b, que é menos 6. Eu devo saber também que toda função do primeiro grau tem como gráfico uma reta. Agora eu vou olhar aqui para o valor do coeficiente angular, porque ele vai me dar uma informação extremamente importante a respeito dessa reta. Ele é 2, ou seja, ele é positivo. Toda vez que esse coeficiente angular é positivo, a minha reta traçada origina uma função crescente, ou seja, que tem esse sentido aqui, ó. Então o meu gráfico ele vai subir, ele vai ser crescente, ele vai ter o sentido que está aqui na nossa tela, ok? O meu coeficiente linear, que esse termo está aqui sozinho sem o x, ó, o meu termo independente, é menos 6. Ele também me dá outra informação extremamente importante na hora que eu vou construir um gráfico. Porque se ele é menos 6, essa função ela vai passar no eixo y em cima de menos 6, ok? Então, o coeficiente linear ele serve para me dizer onde é que essa função intercepta o eixo y. E esse ponto onde ela vai cortar o eixo y, que é menos 6, tem coordenadas sempre 0 e aqui o valor menos 6, ou seja, o valor do coeficiente linear no caso da nossa função. Agora vamos pegar essa função e colocar aqui na nossa tela. Então, a gente já sabe que esse menos 6 aqui, ó, que é o meu coeficiente linear, ele indica onde a função corta o eixo y, ok? Só que agora a gente precisa saber onde é que ela intercepta o eixo x. E para descobrir isso, a gente tem que calcular o chamado zero da função. Para achar o zero da função, nós vamos pegar essa função que foi dada aqui e igualar a zero. Vai ficar 2x menos 6 igual a zero. Vou pegar esse menos 6, passar aqui para o segundo membro positivo. Então, vou ter 2x igual a 0 mais 6. Ou 2x igual a 6. Como esse 2 está multiplicando o x, ele vai passar aqui dividindo 6. Então, x vai ser igual a 6 dividido por 2, que é 3. Agora eu descobri que a minha função no eixo x tem que passar em cima do 3. Agora, vamos construir o gráfico dessa função, ok? Eu vou colocar aqui o sistema cartesiano. Eu já sei que essa função é crescente, que a reta que origina ela tem que estar nesse sentido que está aqui, ó. E agora eu vou começar a marcar os pontos de interseção com o eixo y e x. Então, vamos começar aqui com o eixo y. Eu disse que esse coeficiente linear aqui, ó, menos 6, é o local onde a função passa no eixo y. Então, está aqui, ó, ok? Isso aqui é o meu coeficiente linear e ele vai ter coordenadas 0 e menos 6. Lembra que sempre que o ponto está em cima aqui do eixo y, a primeira coordenada, que é a de x, é 0. E onde o ponto está é a minha segunda coordenada, que é o meu y, ou seja, menos 6. Agora vamos marcar o local onde essa função intercepta o eixo x. Observa que o x deu igual a 3, o zero da função deu igual a 3. Então isso quer dizer que ela passa aqui no eixo x em cima do 3. Isso aqui é o meu chamado zero da função.
E quando um ponto está aqui em cima do eixo x, lembra que a coordenada dele vai ter para x esse valor onde está o ponto e a de y vai ser 0. O que é que eu preciso fazer agora? Ligar esses dois pontos. Quando eu ligar esses dois pontos, eu vou encontrar a reta que dá o gráfico dessa função, que se eu observar, como a gente tirou aqui nas conclusões iniciais, era crescente, ela assume esse sentido de crescimento, ok? Vamos para a próxima tela da aula de hoje. No exemplo número 2, nós vamos fazer o gráfico de uma outra função do primeiro grau, só que agora que assume o sentido de decrescimento. Então, o que é que diz no exemplo 2? Construir o gráfico da função y igual a menos 2x mais 3. Vamos às nossas conclusões iniciais. Bem, essa função ela tem a fórmula y igual a x mais b. Ela tem como coeficiente angular, que é esse valor que está aqui próximo do x, que é o nosso a, menos 2, e coeficiente linear 3, que é esse valor independente aqui. Então, a gente já sabe que tem uma função do primeiro grau. Se é uma função do primeiro grau, obrigatoriamente o gráfico tem que ser uma reta. Agora vamos reparar aqui, para esse menos 2, esse valor está próximo do x, o nosso a. Quando o coeficiente angular é negativo, no nosso caso menos 2, a função é decrescente. Ou seja, o gráfico da função que eu vou construir tem que assumir esse sentido aqui de decrescimento. Agora vamos olhar aqui para esse valor independente, o coeficiente linear. Ele é igual a 3. Isso quer dizer que a minha função ela vai passar no eixo y em cima desse 3. E a coordenada desse ponto de interseção da função com o eixo y vai ser 0 e 3. Dito isso, vamos colocar aqui a função e agora começar a obter os pontos de interseção com o eixo y e x para construir o gráfico dela. Então, a princípio, a gente sabe que esse mais 3 aqui é o local onde a função corta o eixo y, ou seja, o nosso coeficiente linear. Para descobrir onde a função passa no eixo x, a gente precisa encontrar o chamado zero da função. E como é que eu vou obter o zero da função? Pegando a função que foi dada, que é menos 2x mais 3, e igualando ela a zero. Agora eu vou encontrar o valor desse x e descobrir onde é que a função intercepta ou corta o eixo x. Vou pegar esse menos 2x está negativo, jogar para o segundo membro. Então ele vai positivo. Eu vou ter que 3 é igual a 0 mais 2x, ou que 3 é igual a 2x. Agora eu vou fazer aqui uma troca simultânea de membros. Eu vou pegar esse 2x, colocar no primeiro membro e o 3 no segundo. Como eu quero encontrar x, eu vou pegar esse 2 que está multiplicando e passar dividindo. Então x vai ser igual a 3 meio. Isso significa o seguinte, que no eixo x, essa função vai passar em cima de 3 meios. Agora, vamos fazer o gráfico dessa função. Está aqui o sistema cartesiano e nós vamos começar a marcar esses pontos. Começando primeiro por esses 3 meios. Como é que eu sei que 3 meios está aqui? O que é 3 meios aqui no eixo x? É a distância aqui de 0 até 3, esse pedacinho aqui, dividido em duas partes iguais. Então aqui está 3 meios. Vou marcar aqui meu primeiro ponto, que é o meu zero da função, ou seja, o local onde essa reta vai passar no eixo x. E vai ter coordenadas 3 meios e 0, já que o ponto está sobre o eixo x. Agora eu vou marcar o ponto de interseção com o eixo y, que a gente viu aqui, que vai ser 3. Então essa função no eixo y, ela passa em cima do 3. Está aqui o nosso coeficiente linear da função. E esse ponto vai ter coordenadas 0 e 3. Lembra que todo ponto que está em cima do eixo y, a primeira coordenada é 0 e a segunda é o valor que tem aqui o ponto, que é 3. Agora o que é que a gente precisa fazer? Ligar esses dois pontos. Observa que a reta que eu obtive, ela tem o sentido de decrescimento, como a gente viu lá no início, ok? Então tem uma função decrescente, ok? Vamos para a nossa próxima tela da aula de hoje. Agora, nós vamos falar da chamada taxa de variação de uma função do primeiro grau. Essa taxa de variação, ela nada mais é que o valor do coeficiente angular. Quando a gente tem a forma da função do primeiro grau, y igual a x mais b, aquele a que aparece lá, o meu coeficiente angular, pode ser calculado usando essa ideia de taxa de variação, que é a seguinte. Se eu tiver dois pontos na função, como eu tenho aqui no meu gráfico, nesse exemplo 3, eu posso calcular a variação que eu tive no y, a variação que eu tive no eixo x para esses dois pontos e dividir um pelo outro. Quando eu faço essa divisão, eu encontro o valor do a. Só que antes de a gente fazer isso, é importante a gente observar duas coisas.
Essa taxa de variação, esse A vai ser positivo sempre que a função for crescente. Ou seja, quando a função assumir o sentido de crescimento, o A tem que ser maior do que zero, tem que ser positivo. Essa taxa de variação vai ser negativa sempre que a função for decrescente. Ou seja, nesse caso, o nosso coeficiente angular A tem que ser menor do que zero. No exemplo número 3, foi dado aqui o gráfico de uma função do primeiro grau, tá aqui a minha reta e 2 pontos. E nós vamos descobrir qual é essa função usando, entre outras coisas, essa ideia de taxa de variação. Então, se é uma reta, essa função tem a forma y igual a x mais b. O que é que eu tenho que fazer para montar essa função, para descobrir a função que rege o crescimento dessa reta? Porque dá para perceber que ela assume aqui o sentido crescente. Eu tenho que achar o valor do coeficiente angular, do A e do B. Esse B, nós já vimos que ele é encontrado num gráfico quando a gente olha aqui no eixo Y, o ponto onde a reta passou, intercepcionou o eixo Y. Então, ó, ela passa aqui no eixo Y em cima de menos 1, ok? Então, o ponto de intersecção da reta com o eixo Y me dá o valor desse B, que no nosso caso aqui é menos 1. Então, eu já posso escrever essa função da seguinte forma: y igual a x menos 1. Eu já achei o meu coeficiente linear e não fiz cálculo nenhum até agora, só observação. Para achar o valor desse A, do coeficiente angular, a gente vai aplicar agora essa ideia de taxa de variação. Vamos entender como é que a gente calcula aqui essa variação de y e variação de x. Eu vou pegar esses dois pontos e projetá-los no eixo y. Eu vou andar com eles aqui, ó, até chegar no eixo y. Andei com esse, ó, vim para o eixo y. Como esse já está em cima do eixo y, eu não preciso fazer a projeção. O que é que eu vou olhar agora? Como a função cresce, eu tenho que ver quantos segmentos desse subiu até chegar aqui em 3. Então, isso aqui vai ser minha variação do y. Então, se eu olhar, ó, subiu um espaço, 2, 3, 4. Então, a variação do y é 4. Agora eu vou pegar esses pontos e projetá-los no eixo x, ou caminhando com eles até chegar no eixo x. Ó, sair daqui foi para o eixo x e vou vir com outro também aqui, ó, para o eixo x. Essa distância que eu tenho aqui, ó, desse ponto para esse, é o que a gente chama da variação do x. Então, se eu olhar daqui para aqui, eu tenho 1, 2. Então, a minha variação aqui no y foi positiva, porque a função cresce, foi de 4 pontos. E minha variação no eixo x foi de 2 pontos. Então, o meu coeficiente angular A vai ser dado por isso aqui, ó, 4, que é a variação de y, dividido por 2, que é a variação de x. E 4 dividido por 2 é 2. Bem, se eu já sei o valor do coeficiente angular, é 2, eu já posso montar minha função. A função que originou esse gráfico é a função y igual a 2x menos 1. Ok? Bem, galera, essa foi a nossa primeira aula da nossa nova série chamada Smart Basic. Nós falamos um pouco a respeito de função do primeiro grau. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aí o seu like, faz seu comentário, compartilha o nosso vídeo nas redes sociais e aproveita, se inscreve no nosso canal para estar nos dando aquela força, aquela moral grandiosa de sempre. Foi mais uma vez um imenso prazer estar com vocês e não esquece, agora ficou fácil aprender matemática. Até o nosso próximo encontro.